Eu quero pregar uma palavra que Deus colocou no meu coração já há tempo, e eu entendo que ela é para esses dias, que está no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo de número 20. Livro do Gênesis, capítulo 14, versículo de número 20, que diz assim: seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Coloca para mim, Dudu, Hebreus capítulo 7, versículo 11 também. Aleluia. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Não, beleza, só aí. Valeu, obrigado, Dudu. Queridos, eu quero falar sobre este assunto tão importante. Eu quero falar sobre este princípio tão importante, porque o que eu tenho entendido para esses últimos dias é que nós precisamos entender o que a Bíblia estabelece sobre as nossas vidas como verdade, porque tudo que Deus tinha para fazer, se você for ler o livro do Gênesis, Deus já fez, Deus já deixou pronto. Então o que Deus tem para fazer nas nossas vidas agora depende de uma ação que tivermos, de uma atitude que tivermos. A nossa ação, a nossa atitude vai atrair aquilo que Deus já tem pronto para as nossas vidas. É como uma senha, é como um código, é como uma chave que você coloca numa porta para poder virar e abrir a porta. Quando você cumpre os princípios que Deus estabeleceu sobre a tua vida, você vai ver que você acessa o que você não acessaria de outra forma, o que você não acessa simplesmente sendo crente, o que você não acessa simplesmente vindo à igreja, o que você não acessa simplesmente orando, o que você não acessa simplesmente sendo filho de Deus. Mesmo sendo filho de Deus, você tem que cumprir alguns princípios, algumas verdades, para que você possa acessar e desfrutar de tudo que Deus tem para você. A pergunta que às vezes nos confronta é: por que como filhos de Deus, porque como servos de Deus, servindo o reino, tendo um Deus que é dono do ouro e da prata, passamos tantas provações, passamos por apuros, passamos por apertos, passamos por dificuldade? A verdade é dificuldade financeira. Logo então a religião tem uma resposta para a nossa mente. A resposta é que Deus está te provando. A resposta é que Deus está te apertando. A resposta é que com certeza em alguma área da tua vida você pecou, e por isso você pecou. Agora Deus está pesando a mão sobre a tua vida. Deus não está te provando, Deus não está te apertando, Deus não está pesando a mão sobre você. O que está acontecendo é o seguinte: você não entendeu quem você é no reino de Deus. Você não entendeu o princípio que Deus estabeleceu para você. E quando você não entende, você pena. Quando você não entende, você passa por provações. Gente, você, eu, nós somos resultados das nossas semeaduras. O que você vive hoje, o que você está atravessando hoje, o que você está vivendo hoje, é resultado do que você semeou amanhã. A lei da semeadura, ela se cumpre diariamente na nossa vida. Então eu posso escolher
não semear, mas a colheita, ela tem que acontecer. Então, quando eu não semeio o que é para mim semear, quando eu não vivo o princípio que é para mim viver, eu vou colher aquilo que eu não esperava colher. Eu vou colher dificuldades, eu vou colher apuros, eu vou colher apertos, eu vou colher provações, e isso em todas as áreas da minha vida. Então, eu preciso entender o que Deus pensa a respeito disso. Eu preciso entender o que Deus acha a respeito disso, porque esse assunto, para muitos, é um assunto polêmico. Quando você não tem disposição de entender o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, quando você fica com o que dizem, com o que acham, quando você pega pessoas que não têm uma vida cheia do Espírito Santo, quando você pega pessoas que querem ler o texto sem um contexto e sem entender toda a verdade bíblica para poder aplicar um pretexto para você não cumprir um princípio, e o que você mais encontra na internet, o que você mais encontra é pessoas buscando pretexto para não cumprir o princípio, é pessoas dando desculpas para não cumprir o princípio. E aí, quando você dá desculpas, você pensa que você está dando desculpa para Deus, e Deus tem que entender, você está dando para você mesmo. Você está impossibilitando você mesmo de acessar, de alcançar. Você está impossibilitando você mesmo de tomar posse das promessas de Deus sobre a tua vida. Então você precisa entender o que a Bíblia diz em um todo. Porque essa conversa que ficam por aí de Novo Testamento, Antigo Testamento, e o Antigo Testamento foi abolido. Não foi abolido o Antigo Testamento, ele foi cumprido por Jesus. Ele foi cumprido na cruz do Calvário. Jesus cumpriu tudo que estava escrito no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Mas na verdade, quando surge essa conversa de Antigo Testamento e Novo Testamento, eles resumem o Antigo Testamento na lei. E esse assunto de Novo e Antigo Testamento só surge quando entra o assunto de dízimo. Aí quando entra esse assunto de dízimo, de princípio, porque eu não vim aqui esta manhã falar de dinheiro, por isso que eu já deixei ministrar a oferta, eu vim aqui nesta manhã falar de um princípio que precisa ser estabelecido na tua vida. Então quando se entra nesse assunto dízimo, não, é na época da lei. E quem disse que o dízimo surgiu na época da lei? Quem disse que esse princípio foi estabelecido na lei? É por isso que eu quero pregar uma palavra nesta manhã: dízimo, pré-lei, lei e pós-lei. O dízimo começa no jardim do Éden. Porque dízimo, primeira coisa que você precisa aprender, dízimo é relacionamento com Deus. Quando Deus plantou Adão e Eva no jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, a partir do 16, do 17 ali, a Bíblia vai dizer que Deus os plantou ali. Deus disse: olha, de tudo vocês podem comer, de tudo vocês podem usufruir, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estava exigindo alguma coisa de Adão e Eva. Deus estava exigindo uma 10ª parte deles, dizendo: olha, de tudo vocês podem usufruir, mas dessa parte aqui vocês não vão usufruir. Primeira coisa que eu aprendo: Deus não te pede nada que antes não tenha te dado. Deus não vai te pedir o que Ele não te deu. Deus vai te pedir o que Ele já te deu. Deus vai te pedir o que Ele já te entregou. Deus já vai te pedir o que Ele já te colocou para desfrutar. Então, Ele não manda você trazer daquilo que você não tem. Ele manda você trazer daquilo que Ele já depositou na tua vida. Ele manda você trazer daquilo que Ele já te deu para poder desfrutar. Ele manda você trazer daquilo que Ele já te deu para você poder viver o melhor dEle na terra. Então, Deus não vai te pedir nada que Ele não tenha te dado. Repita comigo: Deus, fale forte, Deus não vai me pedir nada do que Ele não me deu. Se Ele pede alguma coisa, é porque Ele já me deu, é porque Ele já depositou na minha vida.
Então, é como se Deus estivesse olhando para Adão e Eva e estivesse dizendo para eles assim: ó, eu dei tudo para vocês, mas essa parte aqui vocês têm que deixar para mim, essa parte aqui vocês têm que me devolver. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é minha, ela é para mim, essa parte é para mim. Quando você dá para Deus, pega isso, gente, quando você deixa para Deus a parte que é para Ele, você está autorizado a desfrutar da maior parte que Ele já deixou para você. Agora, o que é que acontece? Olha o princípio quando é quebrado. Adão e Eva vai ouvir a serpente, vai ouvir Satanás, vai ouvir a mente, vai ouvir o coração, porque o diabo fala na mente, fala no coração. Ele começa a falar na tua mente para definir no teu coração o que você vai fazer. Ele vai dizer para Eva e Adão que eles podem pegar. E eles pegam, porque Deus não vai te proibir. Deus vai dizer: não toca. Deus vai dizer: não faz. Não vai por esse caminho. Mas Deus nunca vai colocar a mão no teu peito e vai dizer: você está proibido de fazer. Deus não nos fez robô. Deus nos fez homem e mulher com livre-arbítrio, com escolha, com poder de decisão. O diabo plantou a semente no coração de Adão e Eva, e ele olhou e disse: tudo bem, vou fazer. Eva foi lá e comeu, pegou, trouxe para Adão, Adão comeu também. Eles já tinham tudo que precisavam para poder viver. Eles queriam a parte que não era para eles. E quando você pega a parte que não é para você, você deixa de usufruir da parte que é para você. Pecaram. Se pecaram agora, estão destituídos do jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus vai colocar um anjo com uma espada cruzada no jardim, e até hoje não se encontrou mais o caminho do jardim do Éden. Por quê? Porque eles tocaram no que não era para tocar. Quando você toca no que não é para trocar, no que você deveria entregar para Deus, você deixa de usufruir, de viver o que Deus tinha reservado para você. Então esse princípio é estabelecido lá no Éden. Relacionamento. Eles se relacionavam com Deus. Você vê em algum momento Deus pedir alguma coisa para eles? Além de não toca naquela parte. Não, Deus diz: podem usufruir de tudo. Deus só falou uma vez. A serpente estava ali todo dia falando na cabeça de Eva. Eva vem e fala na cabeça de Adão. Deus só fala uma vez. Deus só pediu uma vez para eles: não comam, não toquem, não façam. Deus, querido, o maior interessado em te abençoar é Ele. O maior interessado em te ajudar é Deus. Deus não vai ficar no teu pé de ouvido. Deus não vai ficar na tua orelha. Deus não vai ficar todo dia batendo na tua porta. Deus não vai te visitar no dia que você recebe o seu salário para te perguntar: e aí, vai entregar o dízimo ou não? E aí, vai entregar a minha parte ou não? Vai devolver ou não? Não. Deus só estabelece uma vez como princípio no teu coração. A decisão de cumprir é sua. A decisão de viver é sua. A decisão de estabelecer esse princípio é sua. Por quê? Porque quem tem relacionamento com Deus, aleluia, sabe quem é Ele. Quem sabe quem é Ele, aleluia, sabe o que Ele pode fazer. E quem sabe o que Deus pode fazer, jamais vai deixar de cumprir algo que Ele pediu para que fosse cumprido. A verdade é essa. Por que foi através de relacionamento? Por quê? Porque a Bíblia diz, Gênesis 4, versículo 4, coloca para mim, Dudu. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. Ofereceu o quê? Fala forte, gente, vamos lá, está engasgado hoje. Fala assim, vamos lá. Ofereceu suas primícias. Nossa, obrigado pela força, tá bom. E a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Não tem sacerdote aqui. Não tem pastor aqui para fazer culto, para pedir oferta. Não tem sacerdote aqui para dizer: olha, de uma parte que vocês têm,
tragam para diante do altar. Se não tem pastor e sacerdote, quem é que está pedindo para Abel? Como que Abel, gente, como que Abel descobre esse princípio? Quem que ensina para Abel? Adão. Quem que ensinou para Adão? Deus. Eles estão pegando da primícia. Sabe o que é primícia, gente? Você sabe o que é primícia? É quando Abel pega seu rebanho, aí antes dele negociar, antes dele vender, antes dele adquirir, antes dele comprar, antes dele fazer, sabe o que ele faz? Ele pega a melhor ovelha que ele tem e diz: antes de fazer qualquer coisa lá fora, eu vou fazer com Deus primeiro. Porque quem faz com Deus primeiro no presente, tem um futuro garantido no amanhã. Mas sabe o que aqui o inimigo tenta fazer? Ele tenta quebrar o nosso relacionamento com Deus, deixar de ouvir Deus e cumprir o princípio com Deus, para dizer assim: olha, eu vou resolver as minhas coisas primeiro, e depois que eu resolver as minhas coisas, eu venho e faço o de Deus. Porque há de ser que talvez possa faltar. Então sabe o que você está dizendo? Não crendo no princípio e no relacionamento, você vai dizer assim: ó, eu vou resolver, porque vai que eu entrego no altar e Deus não me abençoa. Então aí eu faço primeiro, depois que eu faço, se sobrar, eu faço de Deus. Pelo menos eu resolvi com as minhas mãos. E aí com as suas mãos você não consegue resolver nada, porque com as suas mãos você não consegue alcançar o sobrenatural. Com as suas mãos você não consegue alcançar a dádiva de Deus. Com as suas mãos você não consegue alcançar o favor de Deus. Com as suas mãos você não consegue alcançar o código, a senha, a chave que faz você acessar os tesouros e as riquezas escondidas. Eu não vi até hoje alguém que prioriza a Deus e que Deus não prioriza ele. Alguém que entrega no altar de Deus e que Deus não entrega na sua casa. Alguém que faz por Deus e Deus não faz por ele. Eu sei quem é Deus, eu me relaciono com Ele. Paulo sabia quem era Deus. Sabe o que ele disse? Eu fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão de cada dia. Quem se relaciona com Deus, quem vive Deus, quem tem o princípio de Deus estabelecido, está preparado para desfrutar do favor de Deus. Então é relacionamento. Ele está vivendo o relacionamento, ele está ouvindo o princípio, através do relacionamento com seu pai e a sua mãe. Eu acredito que Adão está olhando para ele e está dizendo: meu filho, eu quebrei o princípio e fui quebrado. Meu filho, eu quebrei o princípio e me lasquei. Sabe por que nós temos que trabalhar agora, suar a camisa e trabalhar para poder comer? É porque eu quebrei o princípio, eu toquei naquilo que não era para tocar, eu fiz aquilo que não era para fazer. Mas eu posso te ensinar um princípio, meu filho, que é viver a bênção de Deus, porque eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, eu sei o que Deus pode fazer. Eu vim nele, eu nasci como obra-prima das suas mãos. Ele me criou para o governo, mas eu deixei de ouvir ele. Então Abel, Caim, eu dou um conselho para vocês: coloquem sempre o melhor no altar de Deus, porque quem coloca o melhor no altar de Deus vai viver de Deus o melhor. Aí coloca para mim o versículo 5, se eu não me engano, ou o seguinte, isso: todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda, porque por esse motivo Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Porque, gente, aprenda uma coisa: não é cumprir só, é cumprir com o coração. Porque Deus não olha primeiro para a oferenda, Deus olha primeiro para o ofertante. Deus não olha para o dízimo que você está entregando, Deus olha para o teu coração de dizimista.
Porque Deus olha para os dois estão entregando, os dois estão indo no altar. Um vai com a primícia, com o melhor, e outro vai com alguma coisa, leva até em quantidade, mas não leva do melhor. E aí, quando o Senhor olhou para Abel, aleluia, não olhou para a oferta primeiro, Deus olhou para Abel e para a sua oferta. Porque quando Deus olha para Abel, Deus olha para o coração. Quando Deus olha para Caim, Deus não olhou para a oferta primeiro, Deus olhou para a intenção do coração. Porque Deus não vai comer ovelha, Deus não vai comer fruto, Deus não vai usar o teu dinheiro, aleluia. Deus não precisa de nada que nós temos. O reino dele precisa aqui na terra, mas ele não precisa. Portanto, ele é o maior financiador do teu reino aqui na terra. Se eu deixar de dizimar, se você deixar de dizimar, se a igreja inteira deixar de dizimar, que forte isso, pastor. O senhor tem noção do que você está falando? Se todos nós deixarmos de dizimar, mesmo assim a igreja não vai parar, porque a igreja é de Cristo Jesus, a igreja é do Senhor. Ele levanta quem tiver que levantar, aleluia. Então por que, pastor, dizimar? Porque o maior beneficiado com o dízimo é você. O maior beneficiado em ser um ofertante é você. O maior abençoado somos nós. Então Deus olha para o nosso coração, e Deus sabe com qual intenção a gente chega diante do altar. Deus sabe com qual intenção a gente entrega. Deus sabe com qual intenção a gente coloca ali. Então, Adão e Eva, Caim e Abel, e vem a sequência. Eu estou na pré-lei ainda, eu não cheguei na lei ainda. Outro, Abraão, o texto que nós lemos. Abraão, meu irmão, era um homem de batalha, de guerra, venceu todas as batalhas. Bota lá 14 de Gênesis, versículo 20 de novo. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. A pergunta que não quer calar aqui: quem está pedindo dízimo para Abraão aqui? Melquisedeque não. Melquisedeque não pede. Melquisedeque quer devolver, quer entregar, quer dar para Abraão, para dizer assim: ó, eu te ajudei. Mas Abraão está te dizendo para ele: não vou pegar nada, eu vou entregar, porque o meu ajudador não foi o homem, foi o Senhor. Foi o Senhor que entregou os meus inimigos nas minhas mãos. Quem entrou no campo de batalha comigo foi Deus. Quem abriu a porta para mim foi Deus. Quem me honrou foi Deus. Esse trabalho que eu tenho foi Deus. Essa empresa que eu estou foi Deus. Esse empreendimento que eu tenho foi Deus. Essa família que eu tenho foi Deus. Esse carro que eu ando foi Deus. Essa roupa que eu visto foi Deus. Tudo que eu tenho foi Deus. Então foi Deus que me ajudou. Então eu vou ser grato a Ele. Eu vou ter uma atitude pelo relacionamento que eu tenho com Ele. Ele me abençoa. Então eu vou entregar a 10ª parte. Eu vou entregar o dízimo de tudo que Ele me fez alcançar. Meu irmão, eu estou falando de ouro, eu estou falando de bronze, eu estou falando de prata, eu estou falando de animais, eu estou falando de carros, eu estou falando de uma riqueza incalculável que Deus entregou na mão de Abraão. Aleluia. Deus já tinha entregue. Para que Ele vai devolver? Porque Ele sabe quem é Deus, Ele anda com Deus, Ele conhece Deus, Ele é amigo de Deus. Ele tem o que? Relacionamento com Deus. Um dia Deus está dizendo assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Deus pode fazer qualquer coisa, Ezequiel. Deus pode entrar em qualquer lugar, Deus pode destruir qualquer pessoa, Deus pode destruir qualquer ambiente, e Deus não precisa permitir, aleluia, pedir permissão para ninguém. E tem mais, e Deus não precisa comunicar a ninguém. Mas quando Deus olha para aquela região, Ele vê um descendente de Abraão lá. Aí Ele diz assim: não, antes de descer em Sodoma, eu vou descer nos
carvalhais de mãe, vou aparecer a Abraão, e eu não poderia fazer tal coisa antes de comunicar o meu amigo Abraão. Eu não vou fazer nada sem comunicar aquele que é meu amigo, aquele que eu tenho coração, aquele que eu tenho relacionamento, aquele que é fiel a mim. Aleluia. Ei, querido, se você souber o poder do relacionamento com Deus, se você souber o poder que tem o teu coração, se você souber o poder que tem a tua vida diante de Deus, querido, você vai atrair a atenção de Deus, vai atrair a amizade de Deus, vai atrair a consideração de Deus. Deus vai dizer assim: eu vou fazer muita coisa naquela cidade, mas eu não faço sem falar com ele. Eu vou fazer muitas coisas naquela família, mas eu não faço sem falar com ela. Eu vou prosperar muita gente, eu vou acabar com tudo, mas eu não vou fazer antes de visitar a Central do Avivamento. Eu não vou fazer antes de visitar Alto Paraná. Eu não vou fazer antes de visitar Paraíso do Norte. É questão de coração. Eu falei: Deus, eu vou pregar essa palavra e não vai ter peso sobre a igreja, porque eu estou pregando o teu princípio, porque se encerra esse tempo da gente falar de dízimo, de oferta, e o crente ficar oprimido, a igreja ficar pesada, não ter glória. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, mas com esse princípio definido no teu coração, para você desfrutar do relacionamento e da amizade de Deus. Quem é amigo de Deus aqui, levanta a mão. Quem é amigo de Deus aqui, levanta a mão. Quem é amigo de Deus? Ó como Deus é, como Deus conhece o coração. Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Por que Deus está pedindo o filho e o único filho? Se Abraão já tinha Ismael, porque o texto vai dizer: o filho do teu. Deus não quer nada que não esteja no teu coração. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga assim: Deus não quer nenhuma oferta tua, Deus não quer nenhum dízimo teu que não passe pelo teu coração. Me dá o teu único filho, o filho do teu coração. Aí lá vem Abraão. Vamos, Isaac. Chega no pé do monte. Vocês servos? Fica aí no pé do monte, porque servo não tem o que entregar, só filho. Vocês ficam aí amarrando jumento, porque servo só serve para amarrar jumento. É muito forte isso que Deus está falando aqui, gente. Servo só amarra jumento e carrega riqueza do seu senhor. Abraão, Isaac é filho, vai subir um monte para poder sacrificar. A pergunta que não quer calar é: até quando você vai ficar amarrando o jumento e carregando aquilo que não é teu? Está no tempo de você tomar posse daquilo que é teu. Está no tempo de você desfrutar aquilo que é teu. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. No meio do monte, Isaac faz uma pergunta que não deveria fazer, na minha opinião: pai, está faltando alguma coisa? Porque tem a lenha, tem um cutelo, tem um fogo, mas está faltando o cordeiro para o sacrifício. Abraão abraça ele e diz: Deus preparará para si o cordeiro. Eu acredito que essa interpretação das duas, Deus está dizendo, Abraão está dizendo tanto para Deus como para Isaac: aleluia, o sacrifício é você, mas Deus vai preparar para o seu lugar. Vamos lá. Quando ele chega lá em cima, ele amarra o menino, bota no altar e fala: filho, Deus pediu você. Por que o menino não se bate? Por que o menino não faz força? O menino era mais forte que o pai. Abraão já está velho, pastor Carlos. Era ele dar um chute no pai e jogava o velho para cima.
Mas ele não precisa fazer força com Isaac, por quê? Porque Isaac já tem coração. Isaac já está definido no coração, dizendo: se é para Deus, até a minha própria vida eu tenho coragem de entregar. Faz isso, pai. Eu acredito que talvez ele olhe para o pai e fale assim: só bota alguma coisa para cobrir os meus olhos, porque a cena é forte demais. Eu vejo Abraão com o cutelo levantado, e quando ele vai meter o cutelo no filho, porque ele meteria, ele mataria Isaac naquele altar. Quando Deus viu que ele faria, Deus disse: Abraão, você já sacrificou como Deus. Não furou o menino, mas no coração o menino já está furado. Não matou o menino, mas no coração o menino já está morto. No menino já está sacrificado. Ei, Abraão, aprende esse princípio. Eu não quero a sua oferta de filho, eu quero a sua oferta de coração. A verdade é, Deus não queria Isaac no altar, Deus queria Abraão de volta sacrificando. Tem hora que Deus te pede coisas, tem hora que você passa puro na vida. Não é porque Deus está de olho interessado em alguma coisa que você tem. Deus só quer te trazer de volta para o princípio. Deus só quer te trazer de volta para o altar. Porque Abraão, no altar, na beira do altar, vivendo o altar, a minha promessa é essa: toda a tua descendência será abençoada. Vamos para a pré-lei ainda? Jacó quer dar um jeito, engana o irmão, faz tudo. Gênesis 28, coloca para mim, Dudu. Eu não cheguei na lei ainda não. Vai indo lá para o final. Bota no último versículo, se possível. Isso. E esta pedra que coloquei hoje como coluna servirá do santuário de Deus. Vai. E de tudo que me deres, certamente eu te devolverei a 10ª. Eu gosto dessa tradução, porque essa tradução diz o que Deus só espera de você, a 10ª parte. Tem uns caras pregando na internet aí que é a partir de 10%. Não, o princípio é: Deus espera que você entregue a 10ª parte. O que passar disso, Deus recebe como oferta. Te entregarei a 10ª a 10ª parte como o quê? Como oferta de louvor. Quem que está falando isso aqui? Quem? Jacó. Vou ajudar vocês, pronto. Jacó é filho de quem? Vamos, gente. Jacó é filho de quem? Isaac é filho de quem? Quem que pediu para Jacó a 10ª parte? Quem que falou para ele que ele tinha que fazer? Foi num culto que ele estava? Foi o sacerdote que ele ouviu? Foi um pastor que ele estava ouvindo pregando? Ou foi depois da visão que ele viu? Ele viu uma escada, e nessa escada os anjos subiam e desciam. E quando os anjos subiam e diziam, ele começou a dizer: quão terrível esse lugar não é outro lugar senão uma casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Eu estou diante da porta dos céus, eu estou diante da presença de Deus. Aí ele pega uma pedra. Pastor Paulo que pregou isso esses dias, ele gostou disso, quem a gente aprendeu com o pastor Gerson. Ele pega uma pedra, aleluia. E o que ele faz? Ele pega azeite. Azeite não era para lamparina. Azeite aqui não era algo pequeno, azeite era algo monetário. Aí ele faz o quê? Ele faz uma oferta, ele derrama o azeite sobre aquela pedra, pega aquela pedra, levanta acima da cabeça dele e diz: essa pedra será a coluna do templo do meu Deus. Ele está te dizendo: Deus, eu só tenho a roupa do corpo, o azeite que eu tinha eu derramei sobre essa pedra, mas a partir de hoje, do que o Senhor me der, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, me trouxer em paz à casa do meu pai, o Senhor terá o meu Deus. E tem mais: se o Senhor é o meu Deus, de tudo que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Ei, a presença de Deus na nossa vida nos constrange a viver o princípio que vem do céu, que vem do Éden. Vamos para a lei.
Malaquias capítulo 10, versículo 6, coloca para mim, Dudu. Capítulo 3, desculpa, versículo 6. Em verdade, eu e Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de... Por que ele vai usar a expressão aqui, filho de Jacó? Porque Jacó foi o último a definir o princípio do dízimo no coração. Depois de Jacó, mais ninguém. Aí ele, ó vós, filhos de Jacó. Depois de Jacó vem José ainda, mas José não vive o princípio. Volta, só para você entender como isso é forte. Volta para mim, José, ó. Pega aí, Dudu. Êxodo capítulo 1, versículo 6. Quando você não vive o princípio, olha o que acontece. Com o passar do tempo, morreu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Bota o versículo 7 para mim. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicavam. Então aqui, geração não é pessoas, geração é quem está marcando um tempo. José não marca a sua geração, por quê? Abraão deu dízimo, Isaac deu dízimo, Jacó deu dízimo, aí vem Abraão, Isaac e Jacó. Quando chegou em José, nos seus irmãos, morre todo mundo e não prossegue, e o povo vira escravo. Por ele não cumprir, o povo até cresceu, multiplicou, mas não tem ninguém para falar por Deus, não tem ninguém para sonhar os sonhos de Deus, não tem ninguém para atrair a presença de Deus, porque quando não tem princípio, o fim é escravidão. Agora volta para mim lá, Malaquias. Aí só em quem vai surgir novamente o dízimo? Em Moisés. Porque em Moisés se posiciona. Moisés é o libertador. E através de Moisés, Moisés é voz para poder falar o coração do povo. Só que aí diz assim, eu na verdade não mudo. Por essa razão, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vós desviastes das minhas leis. E quando Deus está falando a lei aqui, não é a lei mosaica que vem através de Moisés, é a lei princípio, estatuto, mandamento. E não obedecestes agora, pois voltai para mim. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês estão há mais de 500 anos. Só 430 anos passaram dentro do Egito. Vocês estão mais de 500 anos sem cumprir o princípio. E é por isso que vocês estão subjugados. Vai, versículo adiante. Eu me tornarei para vós outros. Voltem para mim, olha o que Deus está dizendo no final do 7. Volte para mim, e eu voltarei para vós, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas no que devemos nos arrepender? Vai para frente, Dudu. Pode um homem, um ser humano, roubar algo de Deus? No entretanto, estáis me roubando, e ainda ousam questionar. Como é que roubamos? Ora, nos dízimo e nas... Escute uma coisa, gente. Quem já andou de barco aí? Não, vou melhorar minha fala. De barco com remo. Já andou? Não, nunca andou não. Caiaque, já andou de caiaque? Ô negócio ruim, é muito melhor uma lancha. Muito melhor um jet ski que você acelera, o bicho vai agora. E tem mais ainda, não pode remar de qualquer jeito não, senão não sai do lugar. E outra, isso aqui é forte, tem que ser sincronizado. Outra, não pode remar só de um lado só, senão ficou. Ele está dizendo, no que me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Deus está dizendo assim, a sua vida está parada. É porque o que impulsiona a tua vida você não está cumprindo.
Aí continua, Dudu, continua. Estás debaixo de grande maldição, portanto me roubais, a nação toda está me roubando. Versículo 10, trazei portanto todos os dízimos ao depósito do templo, a fim que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. Deus aqui está pedindo, sabe por que Deus está pedindo? Deus só pede para quem não tem coração de dar, porque até aqui Deus não pede para ninguém. Por que Deus está pedindo? Deus está de olho no ouro deles, na prata deles, no dinheiro deles. Não, Deus está dizendo assim: eu estou desesperado. Eu acho que essa palavra não cabe em Deus, mas no meu português aqui é fraco. Eu vou dizer, Deus está desesperado, dizendo assim: eu quero tanto abençoar vocês, eu quero tanto mudar a história de vocês, eu quero tanto fazer vocês chegar na terra prometida, eu quero tanto fazer vocês desfrutar do melhor, eu quero tanto fazer vocês plantar e colher, mas só tem um jeito, só tem uma senha, só tem um código. Se vocês não cumprirem isso, eu não posso fazer nada, vocês vão padecer. Então, pelo amor de Deus, pega o que vocês têm, a 10ª parte, levam lá no templo, depositam lá no templo, e vocês verão, versículo 11, aleluia, e comprovai com os vossos próprios olhos, se eu não abrirei as comportas dos céus. Deus está dizendo: a porta está fechada, mas eu quero abrir. A porta está fechada, mas eu quero abrir. Pega na mão do crente que está do teu lado e diga: a porta está fechada, mas Deus quer abrir. A porta está fechada, mas Deus quer abrir. Deus está andando de um lado para o outro no céu e diz: eu quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar a minha igreja, mas só tenho. Eu gosto dessa tradução porque tem uma tradução que está dizendo: e depois fazei prova de mim. Não é fazer prova de Deus, colocar Deus na parede. Olha, Deus, eu me entreguei o dízimo, agora o Senhor vai ter que me abençoar. Não, Deus está dizendo: não precisa disso. Eu não sou menino, eu não sou moleque, eu não sou presidente, eu não sou governador, não sou deputado, não sou prefeito e vereador, que depois da eleição muda o princípio, muda o caráter. Era bonzinho, conquistou os votos da cidade, entrou nas igrejas, tudo. Agora está aí, ó, virando as costas para todo mundo. Não, eu não sou prefeito, eu não sou vereador. Não, eu sou Deus. Eu sou Deus. Faz a tua parte que a minha eu sei fazer. Quando você entrega, não é para você fazer prova de mim, é para você comprovar com seus próprios olhos. Pode entregar e esperar que vai descer. Pode te entregar e esperar que ele vai dizer assim: ó, vocês vão comprovar com seus próprios olhos. Se eu não abrir, vocês verão se eu não sou Deus para abrir. Vocês verão se eu não sou poderoso para fazer. Vocês não verão, vocês verão se eu sou ou não sou quem eu disse que eu sou. Eu sou o grande eu sou. Quando ele diz que ele é o grande eu sou, ele está dizendo: eu sou o que você precisa no tempo de provação, eu sou o que você precisa no tempo de dificuldade. O grande eu sou, ele quer te abençoar. Levanta a tua mão direita, abre a boca e comece a adorar o nome dele. Eu estou sentindo muita presença de Deus para pregar essa palavra. Ela é pro bicanto diploma na catereplácia. Ela é manacanto diploma na cataraplobanaia. Eu vou te dar 1 minuto para você receber essa presença. Eu não vim aqui te convencer, eu vim aqui pregar. Quem te convence é o Espírito Santo. Quem fala no teu coração é o Espírito Santo. Quem fala na tua alma é o Espírito Santo. Se você quiser sair daqui e fazer, tudo bem. Se não fizer, tudo bem também. Eu não vou ficar preocupado se você não está fazendo, porque Deus está cuidando da igreja e vai continuar fazendo. Então entenda uma coisa: Deus só estabelece na lei mosaica, porque a lei só serve para um tipo de pessoa, gente: o transgressor.
Só existe lei para o desobediente. Para quem não é filho, não precisa de lei. A lei só serve para o transgressor. Aí Jesus continua, está dizendo assim, ó, Moisés, eu vou cumprir a lei, o barco segue, o princípio continua o mesmo. Porque o princípio vem do céu, não vem de Moisés. Porque querem incutir na cabeça das pessoas que o princípio é estabelecido, e os pastores falam de dízimo hoje, porque é um meio de arrancar dinheiro do povo. Eu estou acostumado com o diabo, gente, com essa estratégia dele. Ele vai lançando tudo que é contra a verdade de Deus. Por exemplo, eu tenho falado sobre isso aqui. O diabo diz assim, ó, na sociedade, se conselho fosse bom, não se dava não, se vendia. Só que Salomão está dizendo o quê? Na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. A sociedade diz assim, ó, usa a força que você não tem, tira a força de onde não tem para tentar viver. Não, não é tirar a força de onde não tem. Você tem que tirar a força de onde você tem. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você já tem a força que você precisa. Então ele quer contrapor. Vamos lá. Bota para mim, Mateus 23, 23. Ai de vós, doutores da lei, fariseus. Pessoas, sabe o que é isso aqui? Pessoas que querem estudar a lei para arrumar um pretexto para te ensinar errado. Doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas não tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aqui que eles endoidam, porque aqui eles estão dizendo que Jesus está dizendo que não adianta dar dízimo, que não é para dar dízimo, que o importante aqui é a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que é importante praticar a misericórdia, a justiça e a fé, mas olha o que ele vai dizer no final: deveis sim praticar esses preceitos, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aqueles. Jesus não está dizendo não dizima, o importante é a misericórdia, a justiça e a fé. Jesus está dizendo o importante é o princípio todo, num todo. O importante é ser pleno num todo. Jesus está dizendo, pratique sim a misericórdia, a justiça e a fé, mas não omita aqueles também. Vai para mim Lucas capítulo 6, versículo 3. Acho que é 6:30 e pouco. Vai até o 30 e pouco aí, Dudu. Está faltando um número aqui, eu lembro. Porque o texto diz assim: deem-vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois na medida que usarem, também essa medida será usada para com vocês. Aí, ó. Dudu está dando... Deixa eu botar um 0 aqui, Dudu, porque a próxima vez que eu pregar, eu vou errar de novo. Botei um 0, não, estou botando um 0 aqui, porque toda vez eu falo Lucas 6:3, é Lucas 6:38. Tá bom de Bíblia, hein, Dudu? Tá maluco? Tá maluco, velho? Tá maluco? O que é que está escrito ali? Até a vírgula. Só meia dúzia que leu, porque isso aqui é pesado, gente. Está dizendo o quê? Dai sempre. É dar todo o culto. É abaixar o vidro para dar a moedinha para quem te pede lá, bate no teu vidro. Você fala assim, drogado, mendigo. É dar aquele sapato que Deus tocou no coração para dar para aquele irmão. É comprar aquele presente e semear na vida daquele irmão. Dai sempre, vírgula. Enquanto você não me entender, vírgula é uma pausa. Enquanto você não me entender o tempo de dar sempre. Eu falei, o ano que vem eu vou mudar o nível da minha oferta. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ué, tá que nem gente que quer emagrecer, segunda-feira eu começo o meu regime.
Não, semana que vem eu começo o meu regime. Aí vai começar o ano que vem, você pode começar agora. Eu falei, já mudei agora o nível da minha oferta. Já tem, desde que eu preguei domingo retrasado, não foi? Domingo retrasado, tem 15 dias que eu mudei o nível da minha oferta. Dai sempre. Leão, não, gente, por isso que eu gosto essa tradução, é a Bíblia King James atualizada. É a tradução que mais chega próximo do original, a Bíblia do Rei Tiago. Lê. Depois do dai sempre, vamos lá. Não, vamos lá. 1, 2, 3. Escuta. Não, segura só isso aqui, ó. Não, pega aí. Vou fazer que nem Raíque agora. Pega, se vocês não pegar, eu vou pular embaixo. Pega isso. Você está assim na vida, corre. Não, mas eu trabalho daqui. Eu faço de lá. E eu me movo. Rapaz, quando penso que vai dar certo, quando penso que vai, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele está dizendo, ó, dai sempre. E senta. Vai cair no seu colo. Não pegou não? Vou descer embaixo. Você não vai fazer força. Você não vai ficar desesperado. Você não vai, aleluia, ficar perdendo noite de sono. Você não vai ficar estressado, porque você tem uma coisa que nos estressa, que nos tira a paz, que nos deixa amargo. É uma vida financeira um pouco enroscada. Eu sei, já passei por isso. É difícil, a gente chora, a gente perde noite de sono. Mas Deus está dizendo, olha, você já viu, aqui no Paraná tem bastante, no Rio não tem, até por causa da criminalidade. Você já viu aquelas pessoas, bota aquela cadeira diária lá na frente da casa e fica tomando tereré. Oh, Deus está dizendo, prepara a tua cadeira diária, prepara o teu tereré, porque enquanto você toma tereré para se refrescar, a bênção vai cair no teu colo, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, aleluia. Dá um salto dessa cadeira e fica de pé, dá um salto dessa cadeira e fica de pé. Oricanto diploma nácia, enemicanto diploma naia. Eu recebo a autoridade de Deus nesta manhã para poder te dizer, se você a partir de hoje fazer um voto com Deus e dizer a Deus, eu vou cumprir o princípio de ser dizimista da tua casa, ei, se prepare, você verá a bênção de Deus cair no teu colo, uma boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente. Deus só quer 10%. Deus só te pede a 10ª parte.